me divirto, tem que repetir umas músicas. Essa é bem... Mas é a tradição, né? É porque assim, pra quem é novo, não entendeu o contexto. Desconfio. Ô galera, olha só. O negócio é o seguinte. Página 15, questão 17, fiz uma bem parecida, né? Pede para que tu resolva isso usando a ideia de número inverso. Basta ambos os lados 1/5, porque ao fazer isso, fica x igual a 12 quintos. Assim eu isolei meu x usando a ideia de número inverso. Professor, eu dividi e deu 2,4. Parabéns, não era obrigatório, mas também funcionou. Show de bola. Aí, na sequência, ele fala, né? Vamos verificar. Aliás, vamos verificar se está correto. Vamos verificar se está correto. 5 vezes 12 quintos é igual a 12. 12 é igual a 12. Fizemos a prova real, que aquela de fato era a resposta. Mas a ideia de número inverso que nós usamos foi que 1/5 vezes quinto, vezes quinto é boa. 1/5 vezes 5 dava 1. Esta é a confirmação de que 1/5 é o inverso de 5, né? E aí ele vai lá e pede para a gente conferir se essa matriz é inversa dessa. O que ele está querendo é que nós multipliquemos as matrizes para ver se dá a matriz identidade, que é a matriz 1, popularmente falando, tecnicamente falando, a matriz identidade. E a linha? Linha multiplica a coluna. Ficará então 7 que multiplica menos 2 mais... 3 que multiplica 5. Obrigado. Linha multiplica a coluna. 7 que multiplica 2. Mais... 3 que multiplica menos 7. Beleza? Linha coluna. 5. Mais... Obrigado. Linha coluna. 5 vezes 3. 5 vezes 3 mais... 2 vezes menos 7. Se a resposta não der a matriz identidade, não é a inversa. Se der, é porque é a inversa. Menos 14 com 15, 1. 21 menos 21, 0. Menos 10 mais 10, saúde. 15 menos 14, 1. É a matriz identidade, é inversa. Eu boto só I, eu boto I de A. B. Como? Na hora de representar eu boto só o I. Por ser a inverso clássico, é só I mesmo. Show de bola. Se bem que assim, se ele chamou de A e chamou de B, a gente poderia dizer que A vezes B deu I, né? O que confirmou que B é inversa de A, né? Mesma coisa, a linha multiplica a coluna. 1 vezes menos 3 mais 2 vezes 2. Linha multiplica coluna. 1 vezes 2 mais 2 vezes menos 1. A linha multiplica coluna. Menos 2 vezes menos 3 mais... 3 vezes 2. E linha multiplica a coluna. Menos 2 vezes 2 mais 3 vezes menos 1. Então, se tu perceber, dá uma praticadinha. Dá uma treinadinha. Tem a matemática básica em dia. Não tem muito o que temer nessa parte. Menos 3 com 4. Ah, tá certo. 2 menos 2. Ah, inverteu. 6 com 6, ó. 6 mais 6. Menos 4 com menos 3. Menos... O cara só acha que é a identidade, você já estava com fé, né? Não, vai dar. Aí aqui ele pode se atrapalhar nos sinais, né? Já esperando que fosse dar 0 e fosse dar 1. Então tu vê, o cara escolheu, parece ardilosamente, para quase dar, mas não era a inversa. Esta matriz não é a inversa desta. Não é uma coincidência ou uma inversa, a diagonal principal, os números vão trocar com os sinais. Trocaram de posição e de sinal e a diagonal secundária se manteve, né? Então dá para ver já. Pois é, só que tem um detalhe, né? Essa era uma conclusão que a gente tinha tirado no primeiro momento que a gente conversou. Só que na aula passada nós vimos que tinha um número embaixo mágico que aparecia, né? O 38 naquela ocasião, né? Que tem a colega fez assim com a mão, ó. Que tem a ver com aquela multiplicação, né? Vamos só ver uma coisa aqui. 14 menos 15, né? Multiplica a diagonal principal, dá 14. Subtrai o produto da diagonal secundária. Deu menos 1, né? Então é por isso que não aparecia nenhum número mágico embaixo ali, ó. Porque foi 1 esse produto, né?
Não, tô falando assim, ó. Uma matriz vai ser inversa a outra. Inversa a outra se a coluna se a diagonal de uma for com os números Eu invertidos. entendi o que tu quis dizer. O problema é que só isso não garante. Eu tenho que garantir que os números sejam divididos pelo número mágico, que vem da multiplicação. Se não tivesse dado 1, poderia ser uma ilusão nossa. Certo? Beleza? Isso que eu e eles estão conversando, para quem ainda não entendeu, logo já vai ficar, a gente já vai discutir que história é essa. Não era inversa. Essa matriz não é inversa dessa, porque ao multiplicarmos as matrizes, não gerou a matriz identidade. E agora sim, a questão que eu queria muito que vocês treinassem, que eu considero a questão mais chata da próxima avaliação, que é tu conseguir obter a matriz inversa de uma outra matriz a partir da técnica, sem decoreba. Que eu também vou te mostrar uma decoreba mágica para tu conseguir obter a matriz inversa, mas na prova eu vou te cobrar pelo menos uma questão discursiva onde tu vai ter que agir exatamente como essa questão 19. Para cuspir, para vomitar a resposta instantaneamente. É o que a gente estava discutindo, vamos falar sobre isso já. Ele quer que eu ache a matriz inversa da matriz 3, menos 1, menos 5 e 2. Igual uma matriz ABCD. E isso pega uma matriz genérica ABCD, por exemplo, podia ser XYZW, e igualo este produto à matriz identidade, 1 na diagonal principal, 0 no resto. E a linha? Então vamos lá. 3A menos 1C. Linha multiplicou coluna. Achei o primeiro elemento. Linha multiplica coluna. 3B. E isso, se quiser escrever menos 1D, não tem problema nenhum. Linha multiplica coluna. Mais 2C. Linha coluna. Menos 5B. Mais 2B. E isso tem que dar a matriz identidade para que ela seja a inversa. Desta multiplicação, eu posso obter equações, né? Por exemplo, eu descobri que o 3A menos 1C tem que dar 1. Eu também descobri que o menos 5A mais 2C tem que dar 0. E tu é que escolhe como tu vai resolver esse sistema. Já preparando outro sistema, eu sei que 3B menos D tem que dar... E eu sei que menos 5B mais 2D tem que dar 1. Tu que escolhe como tu vai resolver esse sistema. Eu acho que multiplicar a primeira linha por 2 seria bem confortável. Não se esqueçam de multiplicar esse cara também. Copiando o sujeito embaixo e fazendo a soma. A 0, 2, oba, descobrimos o A. E agora? Substitui e acha o C. Bota 2 aqui. 3 vezes 2. Mais passa 1 menos 6. Se menos C é igual a menos 5, C é 5, né? Multiplica por menos 1 ambos os lados, né? Me dá uma dica, por favor. Multiplica por 2, gostei. Menos 2D, pois não. Por que o C, dali pra lá ficou A em vez de B? Pois é, né? Porque aqui era A e C, aqui era A e C na equaçãozinha, né? Por causa do produto, né? Certo? Porque o A e o C estavam na primeira coluna, né? E o B e o C estão na segunda coluna, né? Por isso que as outras equações apareceram B e C. Ou seja, isso igual a isso gerou essa equação. Isso igual a isso gerou essa. Depois, isso igual a isso gerou aquela. E isso igual a isso gerou aquela. Eu tinha visto ali embaixo. Multiplicamos por 2, vamos manter aquela ali. Vamos somar, obrigado pela participação. 0, 1, e já que B é 1, substitui aqui. 3 vezes 1, mais passa. Se menos D é igual a menos 3, D igual a 3. Descobrimos quem é a matriz inversa da matriz G, né? Que nós vamos representar por G menos 1. É o A, que é 2, é o B, que é 1, é o C, que é 5, e é o D, que é 3. Essa é a matriz inversa.
Vamos comparar com aquela matriz ali. A sensação que dá é que os elementos da diagonal principal trocaram de lugar e os da secundária trocaram de sinal, né? Mas a regra que vale, a regra geral que vale, é a seguinte, ó. Vamos calcular um número muito importante para a matriz original, chamado determinante. Esse vezes esse, menos esse vezes esse, que é 5. Isso deu 1. A regra geral para sair de uma matriz e achar a matriz inversa é trocar a posição dos elementos da diagonal principal, trocar os sinais do elemento diagonal e dividir todos eles por esse número chamado determinante. Quando o determinante é 1, aquela regra que a gente discutiu vale. Quando o determinante não é 1, não vale. Na questão que eu fiz de exemplo para vocês na aula passada, o determinante era 38. Por isso que apareceu 38 embaixo da matriz inversa, beleza? Como é que eu entrego a prova tendo certeza que eu acertei? Faz aquilo que a gente fez na questão anterior, pega essa matriz inversa, multiplica pela matriz G original e tem que dar a matriz de identidade, senão tu sabe que tu errou. Trabalhozinho essa questão, né? Tem que saber multiplicar matrizes, tem que saber igualdade de matrizes, tem que saber sistema de equação. Então é a parte mais delicada, eu diria, até agora. Por que o nome da matriz sempre vai um menos 1? Da mesma forma que o número A sendo, o número X sendo 3, o número X menos 1 é 1 sobre 3, né? Porque X menos 1 nada mais é que 1 sobre X. Por isso que a gente usa a mesma notação, menos 1, para representar o inverso de um número. Certo? Essa notação que serve para números servirá para matrizes também. Ótima pergunta também. Show de bola. Era isso, né? A tarefinha. Página 17. Olha, aquela questão 1 ali em 3 minutos eu não vou conseguir resolver. A questão 4 eu acho que eu consigo resolver. Questão 4 fala, as matrizes A e B são dos tipos 5 por 7 e M por M, respectivamente. E a matriz produto A por A vezes B é 5 por 1. Desta forma, determine MN. Essa eu consigo fazer rapidinho, concorda comigo? Página 17, questão 4, por falta de tempo. Uma matriz era do tipo, uma matriz A do tipo 5 por 7. Vai multiplicar por uma matriz B, que é M por N. E o resultado foi uma matriz A vezes B, que é do tipo 5 por 1. Como é que eu consigo achar o M e o N, por favor? Esse cara tem que ser igual àquele, logo M tem que ser 7. O que mais? Esse 5 apareceu ali, então o N tem que ser o 1. Concordam comigo? Foi o que a gente já tinha estudado sobre a ordem das matrizes, né? Quando se multiplicam. Essa é uma questãozinha que dava para fazer mais rapidinho. A questão 4, termine essas questões que de repente não deu tempo de fazer, para a gente corrigir. Na semana que vem não usem drogas, usem preservativos, estudem um pouquinho. Sexta-feira, coisa linda, comportem-se na noite de Floripa. E até mais.